Igreja, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então eu quero convidar todos a já abrir a sua Bíblia, deixar aí engatilhada em Romanos capítulo 15. Desde o ano passado a gente tem olhado, para cada versículo aí de Romanos, cada capítulo, e finalmente chegamos no capítulo 15, na nossa organização aí das pregações, tudo organizado com bastante antecedência, e finalmente chegamos no capítulo 15, daqui a pouquinho nós vamos ler. Fortes na fé, fracos no ego. Se a gente fosse botar um título para a nossa pregação, então eu sugiro esse. Irmãos, hoje até na classe Fundamentos da Família nós falávamos sobre filhos, criação de filhos. E que quem tem filhos sabe, a chegada de um bebê na família é motivo de trabalho, é motivo de sujeira, bastante sujeira, e sono perdido, paciência, grandes despesas, porque fralda é a rodo, mas também de grande alegria, a chegada de um bebezinho no lar. E cada novo bebê na família de Deus também é motivo de trabalho, de sono perdido muitas vezes, de paciência, de grandes despesas, mas também de alegria. Eu lembro aqui, o Jean não pode estar sempre nas nossas noites aqui, mas o Jeanzinho, eu falo Jeanzinho, mas tem 18 anos já, ao se batizar, é como esse bebezinho, pelo qual nós temos que nos preocupar, e é tão bom vê-lo querendo, se está inscrito no curso Autoconfrontação, um interesse, querendo crescer, carece das nossas orações. Um bebezinho, ela é essa mistura de coisas, tanto em casa, quanto na família da fé. A diferença é que nem todos encaram novos cristãos, novos membros, às vezes até visitantes, e especialmente pessoas, entre aspas, problemáticas, com a mesma alegria com que nós encaramos o novo bebê, não é verdade? Apesar de ter todas essas questões envolvendo a chegada de um novo bebê, mas há a grande alegria. Mas no corpo de Cristo nem sempre a gente consegue apertar essa tecla da alegria, de ver alguém nascendo, ou alguém mais problemático, ou alguém... A questão é justamente essa: como tratar as pessoas menos maduras, expressando um amor sacrificial e santo, especialmente quando há diferenças. Essa é a pergunta aqui que a gente vai tentar olhar para a resposta bíblica no texto de hoje. O que Deus nos pede nesse trato, neste relacionamento? Os crentes maduros na fé, devem ajudar os seus irmãos imaturos a crescerem rumo ao exemplo de Cristo. E na prática, então, quando você se deparar com alguma debilidade do teu irmão, você deverá se revestir de Cristo, sendo um agente de edificação, seguindo o exemplo de Cristo, visando a unidade para a glória de Deus. E é basicamente isso que nos revela Romanos 15, versos 1 a 6. Vamos acompanhar a leitura e acompanhe na sua Bíblia. Romanos 15, a partir do verso 1 até o 6. Diz assim: o apóstolo Paulo aqui seguindo, o seu argumento. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito,
a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor, nós oramos e nós clamamos para que o Teu Espírito Santo nos dê clareza da Tua palavra, para que o Senhor nos instrua por meio da Tua palavra essa noite sobre como deve ser o trato com o meu irmão, como deve ser o trato com o novo convertido, como deve ser o trato que Te agrada e que glorifica o Teu nome. E assim, mais uma vez, nós clamamos pelo nome santo de Jesus. Amém. O primeiro ponto, então, da nossa mensagem, já ajudando a responder essa pergunta aqui, nós devemos nos revestir de Cristo como um agente de edificação. Devemos nos revestir de Cristo como um agente de edificação. Então, o princípio para o crente maduro é encorajar o imaturo rumo à maturidade, em lugar de agradar a si mesmo. O verso 1 e 2 aponta para isso. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. No capítulo 14, que nós vimos no mês passado praticamente, Paulo ele vem exortando a igreja de Roma, que é uma igreja composta por judeus e gentios, e sobre o amor que eles deveriam revelar um pelo outro. Os judeus com toda a tradição da lei, os gentios aqueles que não eram judeus, gente de outras nações, os romanos propriamente ditos ali, e que tinham então outras influências culturais, religiosas, mas que haviam se convertido. Então estão todos estes com as suas influências, suas raízes, agora convertidos dentro da mesma igreja. E aí Paulo então no capítulo 14, ele está tratando com esta igreja composta de judeus e de gentios, sobre o amor que eles deveriam revelar um pelo outro, especialmente diante das diferenças de opiniões sobre questões secundárias. E aí vocês lembram, e depois podem relembrar, que ao ler o capítulo 14, Paulo está exortando tanto os crentes maduros quanto os imaturos, das quais eles chamam de fortes e de fracos, a não desprezarem e não julgarem o outro, porque havia ali um impasse sobre se era legítimo comer carne ou não. Porque algumas das carnes vendidas ali na região, elas eram consagradas a ídolos. E aí então, alguns, não podemos correr o risco de comer alguma carne contaminada. E então eles afirmavam, então não vamos comer carne nenhuma. E outros, não tem problema nenhum de comermos carne, porque na verdade só existe um Deus. Então, embora alguém possa ter feito o que fez com essa carne aí, não significa nada, porque só existe um Deus, e esse Deus é Cristo Jesus. Então não tem problema, mas Paulo está exortando então dentro deste impasse que está dentro da igreja, a que eles andassem em unidade, e apontando então para o que é essencial e para o que não é tão essencial assim, e eles deveriam então aprender a amar uns aos outros, abrindo mão dos seus próprios direitos. E a gente tem percebido que Paulo, apesar dele também exortar os fracos, os imaturos na fé ali nesse sentido, ele basicamente está reforçando a sua exortação muito mais para os fortes. Se nós vamos ver o capítulo 14 e agora também com o 15, porque como nós vamos ver aqui essa noite. Então, dentro desse impasse aí, Paulo está dizendo, olha, revistam-se de Cristo. Olha, cada um deve aprender a amar o seu irmão. Então Paulo exortou os maduros na fé a não desprezarem os imaturos e exortou aqueles que ainda não conseguiam compreender a liberdade de alguns em comerem a tal da carne ali, possivelmente impura cerimonialmente, a não julgarem quem pela fé entendia que não tinha problema algum em comer. Então Paulo está querendo esclarecer isso ali. E Paulo então, vendo essa divisão na igreja, ele se levanta como um instrumento de Deus para colocar as coisas no lugar.
Deus faz isso. Ele levanta, homens de Deus, maduros na fé, para orientar, para trazer clareza, para apaziguar, para que o nome de Deus seja exaltado. Então ele afirma: não despreze o teu irmão, não julgue o teu irmão. O princípio do amor sacrificial, então, é a base para esse pedido de Paulo. Então, o apelo para que aquela igreja, qual que era o apelo? Seguir as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. E aí você pode ver isso aí na sua Bíblia, nos versículos 19 e 20 do capítulo 14. Então agora no capítulo 15, Paulo ele continua: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Ou seja, nós, e olha que é interessante, porque Paulo ele se coloca aqui como um forte, no time dos fortes, vamos dizer assim, para dizer na verdade que somos um único time, e que não devemos nos perder em questões secundárias. Mas ele se coloca, se apresenta como parte do grupo dito maduro na fé. Nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. E olha que interessante, quanto mais maturidade espiritual você tem, mais responsabilidade diante de Deus lhe é conferida. Quanto mais maturidade espiritual você tem, mais responsabilidade lhe é conferida da parte de Deus. Uma responsabilidade que implica em um caráter cada vez mais parecido com Cristo, com o caráter de Cristo. Então, os fortes devem suportar, são responsáveis, têm uma responsabilidade para com aquele que ou acabou de nascer, novo convertido, ou alguém que ainda está ali, talvez até alguns anos dentro de uma igreja, mas que nunca foi discipulado, não consegue entender algumas coisas, às vezes até de base. Então, você que já tem mais maturidade espiritual, deve se colocar ao lado desse, como um instrumento de edificação, para que esse irmão venha, inclusive, até a amadurecer. Então, a força da maturidade espiritual, ela anda na contramão da força que é arrastada pela carnalidade. E a tendência de alguém que é forte, vamos dizer assim, e aí pensa num ringue, pensa na luta livre, talvez, sei lá, no boxe, em alguma coisa que você goste. A tendência num ambiente como esse é que o forte, então, numa disputa física, ele vai, então, descarregar toda a sua força em cima do fraco. Então, em uma briga, a tendência do forte se sobrepor ao fraco é quase lógica, em quem você vai fazer as suas apostas, Então, no forte ou no fraquinho? Bom, a tendência, a princípio, vamos apostar no todo musculoso ali. Claro que retirando a possibilidade de ter um mais fraquinho, fisicamente ali, ele ser um especialista em alguma arte marcial, porque daí não vai adiantar os músculos, Mas tirando essa questão toda aqui, a tendência é que o fortão vença o mais fraco. É claro que aqui Paulo não está falando de luta, não está falando de esse tipo de luta, na verdade. Mas aqui Paulo se refere não à força física, mas nós sabemos que o que ele está dizendo aqui, ele está apontando, a gente não perde de vista que a tendência de alguém que é mais forte espiritualmente, que é mais maduro, também há uma tendência desse se sobrepor, e às vezes de forma pecaminosa, ao que ainda não é tão maduro, desprezando mesmo como alguns estavam fazendo. Então ele faz o apelo: fortes, vocês como mais maduros, têm responsabilidades para com os cristãos que ainda estão em crescimento, que ainda estão nesse processo de amadurecimento. E então ele diz: os fortes devem suportar as fraquezas dos fracos. E suportar, o que significa isso aqui? Você já deve ter escutado essa expressão aí. Suportar aqui em Romanos não é meramente a ideia de aguentar,
de tolerar, mas suportar aqui tem principalmente a ideia de carregar, de apoiar, de sustentar. Na debilidade dele, então, você que é mais fraco, se aproxima, apoia e carrega. E às vezes segura no osso as consequências, às vezes, da imaturidade desse. Não é fácil, mas é o que Deus está nos pedindo. Quando diante da fraqueza de um irmão, quando você se vê diante de uma debilidade que foi constatada por você na vida do seu irmão, a sua postura, a minha e a sua, deve ser de suporte. Ou seja, alguém mais maduro, com discernimento espiritual, firmado nas Escrituras, tem a responsabilidade de, com amor, carregar as fraquezas dos que estão sem força em determinada questão. E aí, claro que como só seremos perfeitos nos últimos dias, quando Jesus retornar, então, em uma medida ou outra, cada um de nós tem passos práticos de respostas maduras e imaturas. Né? Claro que Paulo não está falando especificamente assim, só desse trato prático. Ele está se referindo a um discernimento espiritual sobre o teu relacionamento com Cristo e como que isso toca a tua vida em todas as áreas, em todos os sentidos. Então, esse é o desejo de Deus. No caso, para as nossas vidas, no caso de Romanos, aqui dos Romanos, Paulo lhe está dizendo para aqueles que sabiam que não havia problema algum em comer todo tipo de carne, porque de fato não havia nenhum problema em comer qualquer tipo de carne, não havia. Mas ele está dizendo, né, e aí Paulo está falando para esses que viam isso, e por que eles sabiam que não tinha problema em comer nenhum tipo de carne ali? Porque eles tinham a plena convicção de que Cristo é o único Deus, e de que Cristo os libertou. Os ditos fortes aqui do nosso texto. E aí Paulo está exortando a esses a terem paciência e amor para com aqueles que entendiam que não deviam comer, ou seja, que ainda não conseguiram ainda fazer estas conexões das implicações do que significava estar em Cristo. E aí Paulo fala, calma, ao invés de você esfregar na cara deles que eles na verdade não estão ainda, não compreenderam o que significa a liberdade em Cristo, tenha paciência. E inclusive, não coma carne na frente dele, para não escandalizá-lo, para que daqui a pouco ele não venha comer carne com uma consciência um pouco duvidosa, e acabe fazendo algo que não é pecado, mas como ele pensa que é pecado, ele então cai, né, por causa das intenções do seu coração ali, que foram trocadas ali. Então, quando Paulo diz para os fortes suportarem as debilidades dos fracos, ele não estava também dizendo que os fortes, eles deveriam assumir o mesmo entendimento dos fracos. É diferente. Calma aí, tenha paciência, se coloca ali como um suporte sobre a vida dele, e quem sabe daqui a pouquinho você vai ter oportunidades para edificar, para instruir, para ensinar, para que daqui a pouco esse irmãozinho fale, não é que é isso mesmo? Eu sempre pensei que fosse assim. Na minha casa sempre foi feito assim, mas agora eu estou vendo que na verdade isso era errado, era fruto de tradição, mas agora estou compreendendo, né? E às vezes aquilo que nós levamos 10, 15 anos para aprender, a gente quer que a pessoa aprenda em um semestre. Temos que ter paciência, e não é fácil ter esta paciência, precisamos de um Salvador mesmo. Então, Paulo está dizendo aqui, o que Paulo não está dizendo é que eles deveriam se desprender do próprio entendimento, né? Então tenha paciência, mas mantenha-se firme na convicção que vocês têm em relação a isso, porque de fato isso é certo, isso é correto. Então, o que Paulo está dizendo não é abandone o entendimento ou largue de fora o bom senso e pegue agora as ideias do imaturo e por amor a ele, então, passe a agir como um imaturo por aí. Não, mas ele está dizendo aqui que nós devemos nos colocar no lugar daqueles irmãos, sobre
como eles estavam se sentindo em relação àquela conduta, e a agir com amor e paciência com eles, não os desprezando. O amor bíblico, meus irmãos, requer dos maduros da fé, os maduros na fé, uma postura que vai além da mera tolerância. Tratar os ainda em crescimento como irmãos e irmãs, que carecem de amor e de cuidado. O objetivo é a edificação, é levar aquele irmão para mais perto de Cristo, e isso não é nada fácil, porque muitas vezes nós estaremos diante de questões difíceis, onde nem sempre haverá consenso, isso porque de fato nós somos diferentes, mas Deus, Ele nos chama a um amor sacrificial, que se coloca como suporte sobre a vida dos nossos irmãos para a edificação, visando a glória de Deus. Então esta é uma responsabilidade que eu e você temos, de realmente ser suporte nas debilidades dos nossos irmãos, colocá-lo aqui no ombro mesmo e sair carregando. E como que vamos fazer isso? E aí aparece aqui a outra responsabilidade que é somada a esta primeira. A responsabilidade do forte para com o menos amadurecido é o dever de não agradar a si mesmo. A maturidade que procede de Deus, ela é marcada por uma vida que não busca os seus próprios interesses. Ser egocêntrico é a nossa tendência natural, em virtude do pecado. Mas o cristão maduro, ele irá se posicionar de forma bíblica, abrindo mão de si mesmo, para que o propósito maior seja a glória de Deus, e não a sua própria glória. Nós fomos chamados, eu e você, por Cristo, para servir, visando a edificação do próximo, para a glória de Deus. A nossa missão é construir e não destruir. E é por isso que nós precisamos ter cuidado no trato com os nossos irmãos em Cristo. Do que precisamos abrir mão para que o nosso irmão permaneça firmado em Cristo, crescendo na fé? Certamente não é algo inegociável, estabelecido por Deus na sua palavra, certamente que não. Mas há tantas outras coisas que eu e você deveremos abrir mão para que o nosso irmão prospere, cresça, amadureça, sirva ainda mais, visando a glória de Deus Pai. O que você precisa abrir mão para que o teu irmão cresça, amadureça, se desenvolva? Decida ser esse instrumento de edificação no corpo de Cristo, sendo suporte para os teus irmãos. Portanto, olha o que o texto diz aí: cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, versículo 2. Ou seja, o crente maduro, ele anda na direção do crente imaturo, com o objetivo de trazer benefício espiritual para ele. Então ele abre mão, se for necessário, de uma conduta insensível e egoísta, para edificar o seu irmão, para construir o outro, e muitas vezes ele apenas se cala. E muitas vezes ele apenas abre mão até mesmo de um direito, que é o que Paulo está pedindo aqui para os irmãos: deixem de comer, deixem de lado esse churrasquinho gostoso, que muitos desfrutaram hoje no Dia das Mães, né? Então, deixe de lado esse prazer de comer um churrasquinho, para que o teu irmão permaneça ali, com os olhos naquilo que é inegociável, e cresça em Cristo e amadureça. Talvez, quem sabe, no futuro, ele não vai também comer um churrasquinho contigo, mas fomos chamados para isso. É claro que o objetivo de Paulo não era que os crentes maduros passassem a agradar as pessoas em vez de agradar a Deus. Isso é uma coisa importante a se destacar aqui. O objetivo de Paulo, convocando os maduros na fé, para que eles não agradem mais a eles mesmos, mas que agradem ao próximo, não é que passem a fazer tudo o que os outros querem, porque senão eles ficam dodói, e eles, que nem uma criança birrada, eles batem os pés no chão e não brincam mais.
Paulo está chamando aqui para agradar ao próximo no que é bom para a edificação. O que é bom para a edificação. E certamente ele não está mandando a gente deixar de agradar a Deus para agradar a homens, que esse é um pecado que eu e você somos tentados a cometer dia a dia, lá na escola, lá no seu trabalho. Você é tentado a temer mais a homens do que temer a Deus. E aí então daqui a pouco você está rindo de algo que não deveria, participando de festas e de conversas que não deveria, apenas para se enturmar, apenas para agradar a outros, para não ser taxado de crente doido. Certamente não é isso que Paulo está pedindo aqui. Inclusive em outras tantas passagens, o apóstolo Paulo vai nos alertar sobre o perigo de se buscar agradar a homens, não considerando o que agrada a Deus. Em Gálatas 1:10, por exemplo, nós vamos ler assim, Paulo falando em Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Em Colossenses 3:22, nós temos um outro exemplo. Ele vai falando ali: servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente a agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Aqui uma palavra para os servos, né? Claro, eles têm que sim agradar ali o Senhor, fazendo o trabalho correto, mas olha, não é só visando agradar a homens. Faça o que tem que fazer, mas tem alguém antes deles para você agradar. Em Tessalonicenses 2:4, nós também lemos assim: visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Eles receberam essa missão de proclamar o Evangelho, e portanto eles estão ali, proclamando o Evangelho, não para agradar a homens. E aí então ele se levanta, tanto ele quanto todos os apóstolos, e inclusive João Batista ali, que não foi apóstolo, mas era a voz que clamava no deserto com: arrependei-vos, voltem-se para Deus. O verdadeiro evangelho, ele passa pelo arrependimento, ele passa pela confissão de pecados. Então, não para agradar a homens. Paulo então, ele não está falando sobre deixar de agradar a Deus para agradar a homens, e aí então a gente vive em paz. Em nome da paz, eu passo a agradar todo mundo, a dizer o que todo mundo quer ouvir, a fazer o que todo mundo quer ouvir, e aí então a paz está estabelecida. Isso não tem nada a ver com paz. Paz que desonra a Deus e a sua palavra pode ter aparência de paz, mas é caminho de morte. É caminho de morte. Então o cristão maduro, em certo sentido, ele não se dobra diante do temor a homens, e para agradar a pessoas, ele deixa de fazer o que Deus ordena em sua palavra. Não é esse tipo de postura que Paulo está se referindo aqui no nosso texto. Agradar ao próximo, aqui em Romanos, tem a ver com cuidar, com promover o que é bom para a edificação, visando a glória de Deus. É isso que é para não agradar-nos a nós mesmos, mas cada um agrade ao próximo no que é bom para a edificação. É servir de suporte, é chamar para perto, para que ele venha, para construir, para cuidar, para apontar para aquilo que é bom, e não só para ter alguém que te vê com bons olhos, e aí então você sai bem na fita, seja aqui, seja no trabalho, seja onde for. Deus não está nos chamando para isso. Inclusive, há um tipo de agrado ao próximo que não tem nada a ver com edificação e com a glória de Deus. Há um tipo de agrado que desagrada a Deus. É o agrado visando a própria glória, visando algum benefício pessoal, com uma intenção egoísta, não visando a glória de Deus. Um bom exemplo bíblico desse tipo de conduta, desse tipo de agrado, é Absalão, filho do rei Davi.
E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ali em 2 Samuel, capítulo 15. Dá uma olhadinha rápida, por favor. 2 Samuel 15. Só para ilustrarmos com um exemplo bíblico aqui, sobre o tipo de agrado que não agrada a Deus, que Absalão começou a vivenciar ali no contexto de Israel. 2 Samuel 15, a partir do verso 2 até o 7, diz assim a palavra de Deus: levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa, a tua causa é reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: há quem me dera ser o juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Não se contentava. Pegava pelo cangote e levantava: vem cá, meu amigo. Mua! E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Olha, eles estavam indo para consultar com o rei, mas Absalão se colocava no meio do caminho, inclusive dizendo: não, a tua demanda é muito boa, mas não tem rei que possa te escutar. Quem dera fosse eu rei, porque eu te escutaria. Eu não estou aqui agora, eu te escutaria. E assim, olha o que o texto diz, olha aí na Bíblia. E assim Absalão, ele furtava o coração dos homens de Israel. Absalão buscava agradar aqueles que tinham alguma demanda, bajulando, mostrando interesse por sua causa, beijando, mas o alvo não era a glória de Deus, mas uma ambição egoísta. Ele queria tomar o poder, ele queria retirar o próprio pai do trono, e ele vai conseguir. Davi vai sair correndo daqui a pouquinho, chorando pelo caminho. Mais para frente, quando ele vai ser morto, consequência das suas escolhas, Davi vai chorar amargamente: meu filhinho. Pai é pai, né? Então, irmãos, ser um agente de edificação não é agradar só por agradar, desagradando a Deus, mas é sim, tem a ver com abrir mão de agradar a si mesmo, tem a ver com abrir mão dos teus próprios direitos para que o teu irmão cresça, se desenvolva. Então a gente engole o nosso orgulho, a gente engole os nossos pretensos direitos, e a gente respira fundo, e no que depender de nós teremos paz para com todos, e no que depender de nós trabalharemos para a edificação, para a glória de Deus. Mas a motivação precisa ser a glória de Deus, e não a glória de homens, e não a nossa própria glória. A nossa causa, meus irmãos, é a glória de Deus. O exemplo mais poderoso que nós podemos ter sobre esse tipo de amor sacrificial é o nosso Salvador, é Jesus Cristo. E aqui nós chegamos no segundo ponto da nossa mensagem. Se para tratar com os irmãos menos maduros, com o amor sacrificial, nós precisamos ser esse agente de edificação, abrindo mão de nós mesmos, isso só é possível se Cristo for o nosso padrão. Então, o primeiro ponto da mensagem tem a ver com nos revestirmos de Cristo como um agente de edificação. Mas para isso, abrindo mão de nós mesmos, buscando agradar o outro com cuidado sobre a vida dele, nós precisamos também, e aí o segundo ponto da nossa mensagem, nos revestirmos de Cristo, o tendo como o padrão. O padrão para o crente maduro é a auto-humilhação de Cristo por nós. Versículos 3 e 4, porque também Cristo, Ele não se agradou a si mesmo,
Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O agradar ao próximo tem como padrão Cristo Jesus. Ceder, andar a segunda milha, que é o que o Senhor nos pede, né? Abrir mão de si mesmo, para que o outro tenha oportunidade de crescer na fé. Isso não é fraqueza. Mas a nossa carne, ela olha, o mundo olha para isso como fraqueza. Então eu e você fomos formatados para olhar para esse tipo de conduta como algo inviável. E aí então a nossa carne, ela se alimenta disso. E então quando precisamos abrir mão de alguma coisa, especialmente quando achamos e que de fato temos razão, aí fica ainda mais difícil. E é por isso que precisamos olhar para Cristo, porque Ele, sendo o próprio Deus, abriu mão de si mesmo ali, entregando-se em nosso favor. Então não é fraqueza, porque o próprio Cristo não agradou a si mesmo. Paulo, ele não é tão explícito aqui, ele não fala abertamente sobre o sacrifício de Cristo nesses versículos, sobre o fato de Jesus ter dado a sua vida pelos seres humanos pecadores, mas ele aponta para isso no versículo 3, olha aí, como está escrito. E em Romanos a gente encontra muito essa menção, né? Como está escrito, 2 pontos. E aí ele cita uma passagem do Antigo Testamento. E aqui no caso, o que ele cita? As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Essa é uma citação do Salmo 69, versículo 9, que inclusive está ali exposto alguns versículos no nosso boletim na pastoral, Salmo 69, versículo 9. É um salmo messiânico. Um salmo messiânico são salmos que apontam para o Messias, de alguma maneira. E aponta para Cristo. Então, é como que se, nessas palavras que Paulo está citando aqui, é como se estas palavras, elas estivessem na boca do Senhor Jesus Cristo. E assim Jesus estaria dizendo que as injúrias, os insultos que foram dirigidos a Deus Pai, caíram sobre ele, Jesus. Paulo utiliza-se dessa verdade como um exemplo para os maduros, para o que ele está pedindo para os maduros na fé. E ele pretende reforçar o seguinte: se o próprio Cristo se dispôs a tomar sobre si todo o sofrimento na forma de insultos que foram proferidos contra Deus Pai por seus inimigos, quanto mais os crentes maduros da igreja de Roma, eles deveriam se dispor a sacrificar apenas um pouco do comer e beber por amor aos seus irmãos em Cristo. Então Jesus, ele cumpriu a profecia do Salmo 69, versículo 9, ele glorificou o Pai, esse era o seu maior alvo, ele agradou não a si mesmo, ele agradou o Pai. Esse amor sacrificial, esse amor de entrega, de renúncia, esse amor que o Senhor requer de nós. Ele é o modelo, ele é o padrão a ser imitado por nós. E aqui no contexto então de toda aquela discussão de comer ou não comer, ali na igreja de Roma, Paulo está apontando para o exemplo de Cristo, desejando que os maduros na fé, eles entendessem que o sofrimento que eles deveriam enfrentar, deixando de comer carne por amor aos irmãos mais fracos, não deveria parecer um fardo em comparação com o que Cristo precisou sofrer por outras pessoas. Cristo morreu por esses. Por que você não quer deixar de comer um pedacinho de carne? Isso é muito para você? Olha o sacrifício que Cristo fez por esse teu irmão. Você acha difícil renunciar? Você acha difícil amar de forma sacrificial? Considerar o outro superior a você? E olha a coincidência, porque hoje pela manhã nós estamos em Filipenses 2, né? Olhando justamente para isso, onde Paulo convoca ali a considerarmos o outro superior a nós mesmos, tendo como exemplo o próprio exemplo de Cristo, que sendo Deus não considerou o ser Deus algo que deveria apegar-se, mas abriu mão de si mesmo, esvaziou-se a si mesmo,
E foi fiel, e na forma humana foi fiel até a morte de cruz. E o referencial da renúncia e da entrega e do abrir mão de si mesmo é o próprio Cristo. É realmente difícil renunciar, abrir mão de forma sacrificial, considerar o outro superior a nós mesmos. Mas, irmãos, Paulo está convocando aqui a igreja de Roma, e está convocando a nossa igreja, está convocando eu e você, para olharmos para Cristo. Ele preferiu os outros a si mesmo, quando ele levou sobre si os nossos pecados. E após citar o texto da Escritura, o Salmo 69:9, Paulo, ele aproveitou para abrir um parênteses ali, como todo pastor. Está falando um negócio, de repente abre um parênteses, fala de outra coisa, depois ele volta. Paulo, ele aproveita para afirmar que, na verdade, olha aí no versículo, tudo quanto outrora foi escrito, versículo 4, para o ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação que vem das Escrituras tenhamos esperança. Ele defende aqui então o valor das Escrituras como a fonte da nossa esperança, como o alicerce no qual nós devemos fundamentar toda a nossa conduta. Então ali naquele contexto ele vem dizendo, sustente o seu irmão, não agrade a si mesmo, edifique, seja um imitador de Cristo, e tudo isso só faz sentido e é possível porque há respaldo bíblico para isso. Porque toda a Escritura aponta, na verdade, para estas verdades espirituais que têm a ver com a glória de Deus. A Escritura então produz esperança. E todo o amor sacrificial que nós devemos ter por nossos irmãos, a paciência, a edificação tem um fim glorioso. Então, não será em vão todo o nosso empenho por obedecer ao Senhor no que Ele nos pede na Sua palavra. A palavra de Deus é a nossa base. E quando Deus nos pede para viver algo tão difícil e tão elevado como o que Ele está nos pedindo aqui, de considerarmos os outros superiores, quando Ele nos pede isso, Ele nos capacita a viver como Ele deseja. Então, quando entendemos que a palavra é de fato o instrumento de Deus para a nossa instrução, e nos dedicamos com fé a vivê-la, então mesmo entristecidos, mesmo sofrendo, nós somos revestidos de paciência, de perseverança, de consolação, e nós recebemos a capacitação, irmãos, para abrir mão de nós mesmos, glorificando a Deus. Quando deixamos de lado os nossos achismos e os nossos direitos por amor ao nosso irmão. Então, primeiro, para viver isso, nós precisamos nos revestir de Cristo como um agente da edificação, não agradando a nós mesmos, agradando ao próximo para a edificação. Nós devemos, e para isso nós devemos também estar nos revestidos de Cristo para tê-lo como nosso padrão. Ele é o nosso referencial. E o ponto 3 da nossa mensagem, para vivenciarmos isso, nós precisamos nos revestir de Cristo, visando a unidade para a glória de Deus Pai. O pedido de Paulo é que os romanos vivam em unidade, em meio à diversidade, para a glória de Deus, versos 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma só voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo esse apelo de Paulo até aqui tem um propósito, irmãos: unidade. E a gente lembra mais uma vez da oração sacerdotal, Cristo orando por nós, para que nós fôssemos um, e o objetivo maior não é eu e você nos sentirmos quentinho, nos sentirmos aninhados no ninho de amor da Betel, mas é a glória de Deus, é que para que outros reconheçam que Ele é o Messias, e daí a gravidade da falta de unidade. E daí a gravidade, não é porque cada um de nós vai ficando ferido no meio do caminho,
mas é porque tem a ver com a maneira como as pessoas olham e o quanto nós refletimos Cristo ou não. E aí Paulo está nos convocando, em nome dessa unidade, que você deve esquecer essa coisa aí da carne, né? E comer ou não comer, abra mão, para que a gente fique juntos, glorificando o nome de Deus naquilo que é inegociável. Não se percam em discussões, em pecuinhas, em coisas que não dizem respeito à edificação e à glória do nome de Deus. Paulo está falando isso aqui para os romanos. Paulo está exortando. A preocupação de Paulo está em restaurar a unidade da igreja romana, que estava uma luta aqui de espadas. Nos versos 5 e 6, então, Paulo expressa o desejo de ver aquela igreja tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Eu não li essa palavra aqui, Tiago, para saber se é a mesma palavra que ele utilizou lá em Filipenses, como tu nos alertou hoje de manhã, né? Mas essa atitude é uma mistura de atitude, de intenções. Então, mas de qualquer maneira, andem em unidade, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, pensando concordemente, com uma única voz, glorificando a Deus Pai. Paulo, ele não deseja, claro, né, irmãos? É claro que não, Paulo não deseja que a igreja se torne uma coleção de robôs. Em tempo de inteligência artificial, essa coisa dos robôs, dos humanoides, né, a gente já está discutindo esse tipo de coisa. Paulo, ele não deseja que a igreja se torne uma coisa assim, uma aberração dessas, todos iguais. Mas ele pede a Deus, é um desejo que ele está expressando aqui, nesses versículos 5 e 6, quase que uma espécie de oração. Ele pede a Deus para que Deus conceda àquela igreja ali em Roma a mesma perspectiva, o mesmo propósito. Ele deseja e insiste que a igreja, de acordo com Cristo, olha o texto aí como fala, segundo Cristo Jesus, ela tenha o mesmo modo de pensar, o mesmo propósito, apesar das diferenças. Nós somos diferentes, mas o desejo de Deus para a sua igreja é que os verdadeiros crentes, sejam eles fortes ou fracos, tenham 30 anos de fé ou tenham nascido ontem, semana passada. Paulo deseja que maduros e imaturos, ou maduros e aqueles que estão no início dessa caminhada, que ainda estão tropeçando em algumas coisas de base, esforcem-se por atingir o alvo de viver em harmonia uns com os outros, visando a glória de Deus. Então, claro, não é necessário que todo mundo pense do mesmo jeito, sobre questões secundárias, é claro, sobre como algo deve ser feito, por exemplo. Claro que cada um vai ter uma ideia diferente, mas deve haver respeito, deve haver amor, à luz do contexto desta passagem, de tudo que nós lemos e já falamos até aqui. Deve haver renúncia a direitos, por amor, por consideração. Mas não é necessário que todo mundo pense exatamente igual, é claro que não, sobre tudo. O que é necessário? É necessário que o amor de Cristo seja refletido, e que as questões secundárias, elas sejam deixadas de lado muitas vezes, se isso vai fazer com que o teu irmão tropece, para que então a igreja esteja unida naquilo que é o essencial. E aí eu abro aspas aqui, as divisões na igreja quanto a questões secundárias, desviam tempo e energia preciosos de sua missão básica, a proclamação do Evangelho e a glorificação de Deus. Deus nos comprou por um alto preço. Nós temos uma missão diante de nós mesmos, uma responsabilidade de edificação no corpo de Cristo. Então é a ideia da unidade em diversidade para glorificar a Deus. Sempre haverá diferenças, irmãos, mas em Cristo nós somos capacitados a deixá-las de lado para que o propósito da igreja seja estabelecido. E esse propósito é a glória de Deus. Mas glória a Deus pela diversidade, a boa diversidade.
Porque quanto mais diversidade, quanto mais eu e você somos diferentes e ainda assim andamos no mesmo propósito, mais o mundo fica com uma pulguinha atrás. O que acontece ali? Como é que pode? Como é que pode esse povo tão diferente ser tão unido, desprendido e botando em prática um amor que é sobrenatural? Só pode ter alguma coisa que o sustenta que a gente não conhece. E aí então nós olhamos e falamos, é Cristo Jesus, o Messias. O propósito é a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, Deus deseja formar em nossa igreja uma comunidade onde os fortes sustentam os fracos são instrumentos de Deus também, porque estão no processo. A gente sabe que todo mundo está em amadurecimento, é até a volta de Cristo. Mas entendam o que eu estou dizendo. É claro que no corpo há cada parte do corpo, e cada uma tem uma função, e cada uma então, que seja esse instrumento dentro do corpo de Cristo. É o que Deus deseja para a nossa igreja, onde os fortes sustentam os fracos, onde Cristo é imitado, onde a palavra de Deus é a base para cada decisão tomada. Isso não é possível pelo esforço humano apenas, pelo nosso muito querer, mas é pela graça que nos alcança em Cristo e pela esperança viva que brota das Escrituras, que eu e você seremos capacitados a ter esse tipo de postura tão elevada que Paulo está nos pedindo aqui. Então, meus irmãos, que eu e você sejamos resposta à oração do apóstolo Paulo, uma igreja unida em propósito e coração, para que unânimes e a uma voz nós glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que as nossas relações, especialmente com os mais frágeis, elas sejam marcadas por esse amor sacrificial, paciente e cheio de esperança, para que a glória de Deus brilhe em nosso meio. Que assim seja, que essa palavra você possa levar no seu coração nessa noite, não pensando no quanto que o outro precisa colocar isso em prática, mas pegando mesmo para você, e saindo disposto aqui a se revestir de Cristo, visando a edificação e a glória de Deus. Vamos orar, irmãos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra viva que nos confronta, nos consola e nos transforma. Hoje, Senhor, nós fomos lembrados de que nós somos chamados a carregar os fardos uns dos outros, a suportar com paciência as debilidades do nosso irmão, e a edificar uns aos outros em amor. Ó Senhor, nós sabemos que isso não é fácil. Muitas vezes nos falta o ânimo, a disposição, a humildade. Mas, ó Senhor, nessa noite nós queremos olhar para Ti, Senhor Jesus Cristo. Para Ti que não agradou a si mesmo, mas se entregou por nós. Ó Senhor, é em Ti que nós encontramos o modelo e a força que nós precisamos para ser a Tua igreja e para negarmos a nós mesmos. Dá-nos, ó Deus, esse mesmo espírito de unidade, de mansidão, de esperança. Ó Senhor, que a Tua igreja aqui seja a resposta à oração do apóstolo Paulo, a todos nós. Uma comunidade que vive em harmonia, que glorifica a Ti com uma só voz e que se recusa a abandonar os que mais precisam de apoio, ou a se colocar na posição de juiz, ou na posição de desprezo, quando nos deparamos com as debilidades um do outro e com as diferenças que certamente temos. Ó Senhor, encha-nos da esperança que vem das Escrituras. Ensina-nos a amar como Cristo amou, e que tudo em nós seja para a Tua glória, Pai. Por favor, Senhor. Ó Deus, eu creio, nós cremos no Teu poder. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos alcançou e nos comprou por um alto preço, para que inclusive esta igreja local,
Sabemos que a tua igreja é ao redor de todo mundo, mas, ó Deus, que nós aqui estejamos empenhados, Deus, em ser essa resposta de oração, que o Senhor, quando olhar para nós, se agrade de ver cada um de nós empenhados em ser esse sacrifício de amor para a glória do teu nome. Convém que tu cresça, que cada um de nós diminua. Ó Deus, esta é a nossa oração, esta é a minha oração sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Que esta palavra cumpra com o seu propósito em cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite e em cada um que porventura venha a escutar esta palavra. Ó Deus, obrigado por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, porque a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor vai completar. É em teu nome, Senhor Jesus, que humildemente nós clamamos, nós oramos. Amém e amém. Vamos nos